Olá, pessoal. Bem-vindos à nossa terceira aula da disciplina de História do Ceará e do Direito no Brasil. Na primeira aula, a gente teve apenas uma apresentação pessoal minha. Na segunda aula da semana passada, nós discutimos a relação entre História e Direito. E na aula de hoje, a gente vai falar sobre representação e imaginário, que são categorias da história cultural, algo que a gente vai precisar compreender aqui, para que a gente não entenda, né, os conteúdos da história como sendo verdades absolutas, indiscutíveis, inquestionáveis, mas sim como uma construção, né, de um processo cultural e de um processo de tradição que envolve tradição e memória. Alguns avisos aos navegantes antes da gente começar a aula propriamente dita, tá? Hoje a gente tem uma atividade valendo pontuação de parcial 1. Então, ao final desse vídeo, eu vou deixar para vocês um questionário, eu vou deixar 3 perguntas para vocês responderem. Vocês podem fazer isso na forma de um texto dissertativo argumentativo único. Dentro do texto, você responde as 3 perguntas, ou, se preferir, você pode responder as questões separadamente, 1, 2 e 3. O importante é que, dentro desse trabalho, você não ultrapasse 4 laudas, nem use menos de 2 laudas para tanto, né? Porque é importante que as respostas estejam bem fundamentadas diante daquilo que a gente vem estudando semana passada e esta semana. Aviso ainda que semana que vem nós temos o nosso primeiro plantão Tira Dúvidas. Estou ansiosa, estou curiosa para conhecê-los, espero que estejam de câmera ligada, para que a gente possa se conhecer, para que a gente possa interagir, tá certo? Então, dia 26, a gente tem o primeiro plantão Tira Dúvidas da disciplina. Como já explicado para vocês em momentos anteriores, não é realizada frequência e nem é ministrado conteúdo novo. Mas é um momento bem importante para que vocês me tragam as dúvidas, as reflexões, os comentários sobre aquilo que a gente vem estudando, me deem feedback sobre se a disciplina está indo bem, estamos num caminho tranquilo, podemos continuar dessa forma. Então, é um momento muito importante aí para o nosso diálogo, para a nossa interação. Tá certo? Até porque, gente, dentro dos nossos conteúdos aqui dos vídeos, né, eu ressalto para vocês aquilo que eu considero ser o mais importante para uma formação crítico-reflexiva, né? E eu entendo que lá nas leituras vocês vão encontrar os conceitos, aquilo que vocês, por si próprios, fazendo a leitura, são capazes de memorizar, tudo mais, de compreender. O que mais precisamos hoje no direito não são de sujeitos que conhecem esses conceitos, né, decorados, etc., mas que sabem o que fazer com eles, né, tem uma atitude reflexiva, analítica, crítica, diante daquilo que é passado. E aí, nos nossos vídeos, a gente se dedica mais a isso. Isso não significa dizer, né, que eu não possa comentar com vocês aquilo que especificamente vocês vão encontrar nas indicações de leitura de cada aula, né? Eu sempre deixo capítulo de livro, artigo científico, para você ler e se aprofundar. E aí, o momento ideal para que a gente faça isso é no momento do plantão Tira Dúvidas. Por isso, o bacana é que até a semana que vem, que é justamente a data que você tem para postar essa primeira atividade de parcial 1, eu vou deixar o prazo aí de uma semana para vocês poderem fazer bem tranquilos. Vocês possam, então, dar uma lida nesse material, né, que já está indicado, justamente para perceber se existe algo que não está bem compreendido a partir da leitura, para que eu possa comentar com vocês ao vivo, então, no horário da manhã e no horário da noite, no link do Meet, que já está no cronograma de disciplina, e nos horários que também já estão ditos lá no cronograma de disciplina, beleza? Muito bem, vou colocar aqui para nós os slides de hoje, que já estão disponíveis na plataforma do Unileão Digital para vocês. Pessoal, quando a gente fala sobre história, a gente não está lidando com uma ciência exata, né? A gente não está lidando com física, com matemática, em que a gente aplica uma fórmula e aquela fórmula me traz um grau de segurança, de exatidão bastante elevado. A gente está lidando com uma ciência humana que está se relacionando com uma ciência social aplicada, que é o direito. Então, aquilo que a gente estuda num livro de história, digamos que eu passe para vocês daqui a algumas semanas,
Leiam o capítulo 1, pessoal, do livro do Antônio Carlos Volckmann, e vejam o que é que ele afirma sobre a relação entre história e o direito. Vamos imaginar essa situação. E aí você vai lá e você começa a estudar o Carlos Volckmann te dizendo que a história do direito no Brasil é a história de uma ciência elitista, é a história de uma ciência segregacionista, é a história de um direito que contribuiu bastante para que nós arraigássemos preconceitos na sociedade. E aí você lê aquilo e você tem que ter muito cuidado, porque não necessariamente essa narrativa corresponde com exatidão à realidade. Aquilo ali é uma narrativa, é uma compreensão, baseada, obviamente, em fontes, em dados históricos, mas que passaram pelo crivo da interpretação do autor. Por isso que eu posso ler, fazer uma análise, uma síntese, uma reflexão, e ao final optar por discordar da posição do autor e buscar um outro autor que se aproxima mais das compreensões ideológicas, políticas, econômicas, sociais que compõem o meu imaginário. Então, com isso, gente, o que o estudante de direito precisa fazer, né? Acho que dito isso, especialmente quando a gente está estudando história, é ter essa postura, não uma postura como o Freire coloca, né, de um depósito. O professor vai e deposita a verdade na sua cabeça. Você abre o livro, lê, aquilo que está no livro é a verdade, está sendo depositado em você. Você não questiona, você não tem curiosidade, você não se preocupa em consultar uma outra fonte para ver se de fato aquilo é verídico, é real. Então, a nossa aula de hoje é para que a gente entenda o que é que seria uma verdade histórica. E aí, para isso, gente, eu sempre faço isso, eu sempre trabalho com esse texto, né, que é uma espécie de um mito, né, de uma construção antiga, lá do século XIX, mas que eu acho que nos ajuda a refletir sobre o que a gente vai falar aqui nesses poucos minutos aqui de gravação de vídeo. Você está vendo essa moça aí nua, né, saindo de dentro de um poço, e aí talvez a maioria já conheça, é um texto muito famoso, muito disseminado, mas a gente vai refletir aqui rapidinho, até para que os que não conheçam, né, tenham acesso. Então, por que essa mulher peladona está saindo aí de dentro desse poço? É uma lenda do século XIX, né, que diz que verdade e mentira se encontraram, e a mentira diz para a verdade, nossa, um dia tão bonito, e realmente ela não mentiu, a mentira não mentiu, o dia estava bonito. Passaram um tempo juntas, chegaram até um poço. A água está tão agradável, por que a gente não toma um banho junto, né? Sugere aí a mentira. A verdade vai, toca na água, realmente a mentira não mentiu de novo, a água está agradável. Então, elas tiram a roupa, entram no poço, né, e vão se banhar. De repente, a mentira foge. Ela sai do poço e ela leva as roupas da verdade e foge. E a verdade, desesperada, né, querendo justiça, a ideia de justiça, né, ela sai do poço e, pelada, né, ela vai correr atrás da mentira para tentar recuperar essas roupas dela de volta. E o mundo, as pessoas, né, vendo a nudez da verdade, elas ficam horrorizadas, reviram os olhos, né, que imoralidade, que coisa feia, olham com desprezo, com raiva. E aí a verdade, triste, né, volta lá para o poço, resolve desaparecer para sempre, se envergonhando da sua nudez, ela não aparece mais. E desde então a mentira desfila pelo mundo, né, vestida aí com aparência de verdade, vestida com roupas de verdade, satisfazendo caprichos das pessoas e das sociedades desse mundo que continuam se recusando a querer enxergar a verdade nua e crua. Então, eu acho interessante, eu acho bonitinho, eu acho metafórico, né? Então, que a gente reflita. Muito do que nos é trazido como verdade absoluta, inquestionável. Dentro do direito, esse é um primeiro paradigma que precisa ser quebrado, né? Nós estamos diante do conhecimento científico e a ciência está o tempo todo sendo reformulada, né? A ciência ela está o tempo todo sendo passível de transformação. Então, o que a gente não sabia até ontem, hoje a gente pode ter tecnologia o suficiente para conhecer e, portanto, aquela verdade se modifica, né? Planeta
que hoje em dia não é mais planeta, porque a tecnologia, a possibilidade de conhecimento do universo, do espaço, demonstra que não tem característica suficiente mais para que a gente classifique como planeta, mas durante muito tempo a gente estudava nos livros que aquilo ali era um planeta. Então, a verdade científica, ela é uma verdade passível de atualização, ela não é absoluta, ela não é inquestionável. E o direito contemporâneo está nos provando isso, né? O direito é uma ciência, a gente não pode esquecer disso, está nos provando isso o tempo todo. Está lá a lei afirmando um determinado comportamento, vem um tribunal superior, o STJ, o STF, e tem uma interpretação em sentido diametralmente oposto daquela lei, e diz, eu não vou aplicar. Mesmo existindo a legislação afirmando que o comportamento é assim, e a gente vai trazer aqui uma outra interpretação que a gente entende que se adequa melhor ao caso concreto. Então, aquela lei que no contexto do positivismo, né, estava lá no topo da pirâmide, no auge da hierarquia, como algo que era o limite que a gente não podia questionar, na sociedade em que vivemos hoje, do século XXI, uma sociedade pós-moderna, hipermoderna, pós-industrial, o nome que você achar que se filia melhor, né, porque inúmeros autores da filosofia, da sociologia, vêm tentando, né, o Hobsbawm dá um nome, o Bauman dá outro nome, enfim. Então, você vai se filiar aí àquele conceito que melhor lhe satisfaz. Mas uma coisa é certa, nós vivemos em uma sociedade bastante líquida, bastante flexível, de mudanças muito aceleradas. Portanto, a nossa compreensão de verdade, ela precisa, né, passar por esse crivo reflexivo para que a gente, de fato, possa compreender como trabalhar com a verdade histórica. Então, aqui vamos testar, né? Precisa-se de homem-bomba. Aí você vê aí, né? Inclusive uma imagem que poderia ser taxada de preconceituosa, né? Porque os homens-bombas estão caracterizados, né? Trazem aí elementos de um figurino lá do Oriente, né? E vem aí um outro sujeito que está entendendo essa ideia de homem-bomba como homem musculoso, né? De repente que até usa anabolizante. Então você veja que essa ideia do que é verdade, do que se quis dizer, do que se quer dizer, vai depender do contexto, vai depender do nível intelectual de quem ouve a mensagem, né? Vai depender, ou seja, do nível de instrução, vai depender da classe social a qual a pessoa está ligada, vai depender de inúmeras questões. Que foi ao outro? Nada. E o outro, o quê? E o outro, nada. E esse nada não é nada de não quero dizer alguma coisa, mas é nada de nadar, porque tá vindo aí um bicho e vai te engolir. Então, a mensagem, ela vai depender também de inúmeras questões que estão para além do texto, estão para além daquilo que está ali preto no branco, né? Vai depender, então, do grau de interlocução, do quão o sujeito que emite essa mensagem consegue ter de empatia, de proximidade com o interlocutor, vai depender do grau de oratória, de desenvoltura da entonação de voz. Então, não é tão simples assim descobrir a verdade, né? Pega o meu carro, por favor. E aqui, mais uma vez, a gente está vendo imagens que poderiam denotar preconceito, porque o cara vai dizer céu tá cinza, né? E ela, estereotipada como uma mulher loira, né, talvez com silicone, porque é um peito bem grande, então, em tese, uma loira burra, ela não consegue entender que ele perguntou qual é o tipo de carro, né, ela entendeu que o céu tá cinza, e não Celta, o carro cinza. E nisso, gente, a gente vai vendo, portanto, que as mensagens, que aquilo que a gente lê, que aquilo que a gente ouve, nunca vai ser extremamente claro a ponto da gente abandonar a atividade de interpretação e dizer, isso não precisa ser interpretado, porque é óbvio, porque é claro, porque é evidente. Tanto que ao longo das disciplinas, quando vocês forem avançando no curso de Direito, cada professor de vocês vai reforçar essa ideia para que vocês não usem esse tipo de vocabulário, né, nos textos que vocês vão produzir, nas peças, nas petições, nos recursos. É óbvio, é claro, é evidente, é claro para quem, né? É óbvio a quem?
Olha essa frase, coma à vontade. Homem é 9, mulher é 8. Não vou nem explicar, porque quem for mais malicioso, né, vai compreender aí que é uma frase capciosa que pode pôr em perigo, né, até de crime de rufianismo, um negócio desse na porta de algum lugar. Então, a gente, portanto, depende sempre de uma atividade de interpretação. Nós não podemos nos conformar com a mera aparência. Vamos lembrar lá dessa simbologia, né, dessa lenda que a gente trabalhou no início da disciplina. É a mentira vestida de verdade. Se eu sou distraída e acredito na primeira coisa que eu vejo, que eu leio, eu vou entender que é a verdade, mas não é a mentira vestida de verdade, é porque a roupa está me enganando. Então, dois conceitos que a gente vai estudar aqui, gente, são conceitos científicos de um ramo da história chamado história cultural. Eu vou tentar resumir aqui para vocês, para que não fique muito longo, inclusive vou deixar isso num próximo vídeo, vou dividir aqui em 2 vídeos, para que não fique cansativo para vocês, tá? Essa vai ser a parte 1, em que a gente refletiu, inclusive vocês vão ver isso em hermenêutica. O direito, né, positivista, o direito do século XIX, ele tinha uma máxima, um brocardo latino que dizia que in claris cessat interpretatio, ou seja, na clareza se cessa a interpretação. Nessa época, a hermenêutica jurídica considerava que existiam normas tão claras, como, por exemplo, é proibido matar. Que dúvida eu posso ter com relação a isso? É óbvio, é claro, não está mal redigido, não dá espaço para questionamentos, né? Então, isso aí não precisa, dispensa a interpretação. A partir de meados do século XX, né, em que a gente vai ter uma nova forma de construção do direito, que é o pós-positivismo, aí a gente vai começar a compreender que é difícil que algo não seja digno de interpretação. Tanto que alguém, por exemplo, pode ter matado alguém em legítima defesa, e nesse caso não haverá punição. Então, então havia necessidade de interpretar a situação. É proibido matar, senão haverá uma pena, porém, depende do contexto, depende da situação. Eu preciso interpretar isso para saber se a punição de fato será aplicada ou não. É por isso que hoje a hermenêutica jurídica ela aboliu esse brocardo, né? Não existe mais o in claris cessat interpretatio. Para nós, tudo deve ser interpretado. E aí, para que a gente possa ter mais condição de realizar interpretações válidas, interpretações de fato técnicas, comprometidas com uma aproximação o máximo possível da verdade, é que a gente vai estudar, então, os conceitos de representação e imaginário que estão presentes nas obras desses autores da história cultural. Então, a gente já volta com a parte 2 do vídeo para tratar sobre isso, ok? Até já!